Queridos, uma das coisas que eu observo quando eu leio sobre a vida de Jesus é que Jesus nunca chegou atrasado em lugar nenhum, mas também nunca ficou ansioso para chegar antes, não é? Várias vezes as pessoas chegavam para ele e tentavam de alguma maneira manipulá-lo, e ele dizia: não é chegada a minha hora, não, meu tempo não é agora. Muitas vezes ele disse isso. Ele nunca chegou atrasado e nunca se adiantou. Até quando os homens achavam que ele devia chegar antes, como no caso da morte de Lázaro, disseram para ele: mas se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas era necessário que ele morresse para que Jesus fizesse o milagre da ressurreição. Então, ao longo da sua vida, Jesus sempre falou: não é chegada a minha hora. Que hora era essa que ele anunciou tanto? Quando a gente lê no Evangelho de João, capítulo 17, os versos 1 a 5, a gente descobre que hora é essa que ele está falando. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã, os versículos 12 a 19. Fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Na verdade, esse é o Salmo 22, que é a base da mensagem que nós vamos ler. Mas eu comecei dizendo que Jesus estava se preparando a vida inteira para uma hora específica. Que hora era essa? Quando chegamos lá em João capítulo 17, os versículos 1 a 5, que agora eu vou ler, a gente percebe que ele está falando da cruz. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus, na oração sacerdotal, ele deixa claro que tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, todos os milagres que ele realizou, eram somente um preâmbulo para a grande obra que ele faria, que era a cruz do Calvário. A cruz é o momento crucial, não só da vida de Jesus, mas é a hora mais importante de toda a história da humanidade. O Velho Testamento inteiro aponta para a cruz. E no texto de Salmo 22, Davi, o salmista, 1000 anos antes de Cristo, descreve e relata os elementos da cruz, as circunstâncias da cruz, os sentimentos e palavras de Jesus, de uma maneira extraordinária, embora ele não tivesse nem ideia do que ele estava falando. O apóstolo Paulo descreve em poucos versículos da carta aos Filipenses. Me desculpe, irmãos, eu estou tossindo porque eu já preguei várias vezes. Mas o Senhor vai ungir minhas cordas vocais para trazer essa palavra para você.
E ele diz, na verdade, que o que aconteceu com Jesus, com a encarnação de Jesus, foi um processo de esvaziamento total. De alguém que estava na glória eterna de Deus. E foi num processo de decadência e de esvaziamento que se completou na cruz. Primeiro, ele estava pleno, cheio de poder, de exuberância, de glória, de luz, de verdade, onisciente, onipotente, onipresente. E escolhe descer ao patamar dos homens e se torna um homem. E como homem, não escolheu a glória dos homens. Não foi um grande guerreiro, não foi um grande rei, não foi um homem cheio de riquezas. Como homem, se tornou servo. E como servo, serviu da maneira mais difícil, tendo chegado até a morte. E na sua morte, morreu a morte dos amaldiçoados, a morte de cruz. Na carta de Paulo aos Gálatas está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, o que Jesus realizou na cruz, aquela hora, era a apoteose da obra de Deus, que se esvaziou de toda a sua plenitude e chegou ao degrau mais baixo da existência humana, morrendo nu e envergonhado diante dos homens. Davi descreve esse momento de maneira maravilhosa. E eu quero hoje falar dos benefícios da cruz, porque você não vai ouvir essa palavra simplesmente como algo que vai te instruir. Esta palavra vai mudar a sua vida. Esta palavra vai quebrar os grilhões da tua alma hoje. Você vai sair daqui diferente, meu irmão. Eu profetizo na tua vida. Você vai sair daqui levantado. Não importa como o diabo te quebrou, não importa como ele tentou te esmiuçar, te destruir, te deixar como pó. Hoje o Senhor vai te restaurar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: abre os seus ouvidos, porque hoje Deus vai te levantar. Deus vai fazer uma obra nova na tua vida. Davi começa descrevendo a experiência de esvaziamento. E no versículo 14, ele descreve os seus sentimentos, a sua alma e o seu espírito, dizendo: derramei-me como água no chão. Essa é uma expressão muito comum para os hebreus. Eles falavam de uma vida plena, usando a figura de um vaso cheio. E falava de uma vida que está no pó, usando a figura de um vaso que se esvazia. Agora, mais impressionante você entender esse significado, quando quem falou isso é o Senhor de todas as águas. Você já reparou como na Bíblia, Jesus teve muitas experiências com água? Sim ou não? Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Transformou a água em vinho. Controlava o elemento H2O. Ainda na sua vida ministerial, ele andou sobre as águas. Ele comandou que as águas bravias e as ondas acalmassem. Não é tremendo isso? Este que é o Senhor de todas as águas, aquele que declarou: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, está morrendo de sede. E não somente de sede física, mas emocional e espiritual. Derramei-me como água no chão. Fisicamente, ele estava desidratado. Ele diz: a minha língua se colou ao céu da boca. Ah, claro, passou uma noite sendo açoitado, perdendo água, perdendo sangue. E naquele momento, aquele que é a própria água da vida, aquele que dominava as águas, que ofereceu rios de água viva, estava morrendo de sede. Para que você, que nele crê, nunca
nunca mais tenha que estar vazio. Aqueles que em mim crerem, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus sabia disso. Na última festa dos tabernáculos, no 8º dia da festa, quando os judeus cantavam e dançavam ao redor do altar, que estava sendo derramada uma água ali em libação pelo sacerdote, eles cantavam: vinde e bebam das águas da salvação. E no hebraico diga: vinde e venham e bebam das águas de Yeshua. E naquele dia em que a procissão estava ao redor do altar cantando, ele levanta e diz: eia! Ouçam o que eu vou dizer. Se alguém tem sede, vem a mim, Yeshua, e bebam das minhas águas. E aqueles que beberem das minhas águas, do seu interior fluirão rios de água viva. Profetiza na vida do teu irmão: você não tem que morrer de sede. Diga: você não tem que morrer de sede. Diga assim: eu não vou morrer de sede, porque eu bebo das águas de Yeshua. Este era aquele que estava se declarando esvaído como água derramada. Aquele que tinha toda a plenitude estava morrendo de sede física, emocional e espiritual. Não é lindo isso, irmãos? Mas Davi descreve mais. Davi descreve a dor extrema que Jesus sentiu na cruz. Davi, queridos, nunca enfrentou uma guerra em que ele perdesse. Ele não tinha medo de touros de Bazã. Touro de Bazã era uma raça de touros muito brava. Dificilmente poderia ser amansada. Eles eram fortes, poderosos, selvagens. Como os búfalos de hoje. Mas Davi, na verdade, está descrevendo não a sua experiência, mas a experiência de Jesus na cruz. Enquanto ele está sentindo aquela dor horrenda, ele está vendo a multidão a quem ele veio salvar. Blasfemando, abrindo a boca como do leão, rugindo, agredindo, difamando, se alegrando pela sua morte. Somado a isso, uma dor extraordinária. Você já ouviu a expressão dor excruciante? Onde já viram essa expressão? Não é uma expressão muito comum, mas é uma expressão do vernáculo português. Excruciante significa a dor da cruz, que vem da cruz. Queridos, a crucificação é a pior de todas as punições. Porque é uma pena de morte lenta. Às vezes dura dias. Mas a dor que o crucificado sente é algo desumano, violento. E Davi cita isto no Salmo, aquilo que ele não compreende, porque ele nunca teve essa experiência. Mas ele estava sendo o canal para profetizar a experiência de Jesus na cruz. Essa dor, meus queridos, foi profetizada 1000 anos antes de Cristo. Mas saibam vocês, quando Davi diz: traspassaram os meus pés as minhas mãos, Davi está falando de uma coisa que nem existia ainda. Quem inventou a crucificação foram os romanos. Os romanos passaram a existir como nação no 7º século antes de Cristo. A história do Rômulo e do Reno, 7º século antes de Cristo. Mas a crucificação só foi começar a existir no 3º século. Portanto, Davi, 700 anos antes da crucificação, descreve a dor e a punição que Jesus receberia depois. Diga para as pessoas do teu lado: Deus conhece todas as coisas. Diga: mas aquilo não aconteceu por causa
da incompetência de Jesus aconteceu por causa da decisão do Pai de enviar o seu filho para morrer no seu lugar. Diga para a pessoa do teu lado: você não precisa sentir essa dor, porque Jesus sentiu. Davi não tinha ideia, mas certa vez, mais de 300 anos depois de Davi, o profeta Isaías recebe a revelação. No capítulo 53 ele descreve: mas agora, não mais as descrições e os pormenores e os detalhes, mas principalmente a revelação da razão, do motivo pelo qual ele morreu. Isaías descreve que ele foi traspassado por nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, que ele foi castigado, e o seu castigo nos traz a paz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Todo-Poderoso, o Juiz, se tornou réu, para que os réus fossem absolvidos. Essa dor física, extraordinária, tinha um motivo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você não precisa andar debaixo de condenação. Você não precisa andar debaixo de culpa. Diga: Jesus já pagou no seu lugar. Amém. Aplauda Ele. Glorifique o seu nome. Deixa eu falar algo muito importante para você aqui. Tem gente que pensa que vai agradar a Deus, dizendo assim: não, eu não mereço. Eu não mereço. Tem gente que quer se autopunir. Isso é afronta para Deus. Jesus morreu, querido, e não foi em vão. Quem receber pela fé está liberto. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Diga para a pessoa do teu lado: quem crê em Jesus tem agora a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aplauda o Senhor. Diga: eu creio, eu creio. Ele morreu pelas minhas transgressões. Ele sofreu, ele foi moído pelas minhas iniquidades. O castigo que estava sobre ele me trouxe paz. É por isso que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, não existe nada que o homem possa fazer que seja maior do que o sacrifício de Jesus. Onde abundou o pecado, e o pecado está abundante neste mundo, a Bíblia diz: superabundou a graça. A graça de Jesus é capaz, é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade, para que você que crê receba e seja salvo. Amém ou não? Glória a Deus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: custou caro para Jesus, mas para mim é de graça. Dor física. Traspassaram minhas mãos e os pés. E ele diz: posso contar os meus ossos. Eu até falei sobre isso nos 2 cultos anteriores. Um jovem não entende o que é isso. Como é que você conta os ossos? Os ossos estão lá, você nem sente. Mas eu te digo, passe dos 50 e dos 120 quilos. Querido, eu levanto de manhã, dói tudo. Eu conto os ossos, porque dói aqui, dói aqui.
É verdade ou não é? Basta perder uns 30 quilinhos, não dói mais nada. Quando Davi está falando sobre isso, ele está dizendo que a dor de Cristo era tão grande que doía tudo. Todos os ossos, como se eles tivessem sido arrancados das juntas. Essa era a dor que ele sofreu. Por mim e por você. Mas Davi continua descrevendo a experiência de Cristo na cruz. E agora ele descreve a dor emocional. No versículo 14, ele começa falando: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Mas aí ele diz: meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Agora não é mais a dor física, é a dor emocional. Quantos aqui já sofreram injustiça? Quando você comete um erro e paga por isso, você pode até reclamar, mas no fundo você sabe que você mereceu. É ou não é verdade? Você fez uma besteira muito grande no teu emprego, teu patrão mandou embora, fala, comecei a ficar com raiva dele, mas fala, mereci. Mas quantos de vocês já perderam algo significativo por algo que não fizeram? Dói ou não dói? Jesus estava sendo condenado injustamente. Porque a condenação era sua, era minha, era nossa. Mas a Bíblia diz que tem muito mais do que isso. Jesus sofreu traição de um discípulo querido, como Judas. Quem já sentiu a dor da traição? Alguém que você ama, a quem você faz bem, com quem você é leal, te trai, te esfaqueia pelas costas. Essa dor ele sentiu. A dor da negação de Pedro. Pedro, o mesmo Pedro que chegou para ele: Jesus, eu vou com o senhor até o fim. O senhor não vai morrer sozinho. Não conseguiu nem orar com ele na hora que ele pediu. Ele sentiu esta dor. A dor do descaso. Você já precisou muito de um amigo que encolheu as mãos e disse: eu não posso te ajudar, que agora eu estou ocupado com outra coisa? Jesus sentiu isso. Mas a pior de todas as dores, querido, foi a dor da rejeição do Pai. Quando você olha para a Bíblia, no relacionamento de Jesus com Deus, Jesus nunca chamou de Deus de Deus. Jesus sempre chamava Deus de como? Pai. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus. Não é verdade? Ele tinha uma comunhão eterna. Na oração sacerdotal ele diz: Pai, restitui em mim a glória que eu tinha contigo desde a eternidade. Mas naquele momento da cruz ele não pôde chamar o Pai. É interessante porque no Salmo 22, Davi termina com uma declaração de fé. Ele termina dizendo assim: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Ou seja, todos estão contra mim, mas ele diz: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Parece que Davi naquele momento ele sai do papel de Jesus e faz uma oração como um ser humano. Todo mundo pode me trair, mas o Senhor não vai me renegar. Mas lá na cruz, Jesus não clamou pelo Pai. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. El é Deus. E o sufixo I significa meu. El, meu. El, Deus. Eli, meu Deus. Então o que ele diz? Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, o Pai não era mais o Pai, era o Deus, era Elohim, era o juiz, era aquele que o estava condenando por todos os pecados da humanidade. Sabe por quê, meu querido?
para que você e eu, através do Espírito de Deus, recebêssemos o Espírito de adoção, que nos leva a chamar Abba, Papai. Glória a Deus. Porque Jesus teve a sua comunhão com o Pai rejeitada, quebrada. Você, a despeito dos seus pecados, das suas transgressões, das suas traições, das suas pisadas na bola, no momento em que você invoca o Senhor pelo sangue do Cordeiro, as portas do céu se abrem e você vai chamá-lo de Papai. Papai que está nos céus. Toda rejeição, todo abandono, o coração dele que se derreteu como cera, aconteceu para que você e eu pudéssemos entrar na sua presença. Meu querido, deixa eu dizer algo muito importante para você. A voz do Espírito de Deus nunca será da acusação. A acusação vem do diabo. E é ele quem te diz todos os dias: você não vale nada. Não fica confiando muito nessa não, porque você vai para o inferno. Deus não te ama. Não existe provisão para o teu pecado. O que você cometeu não tem perdão. Já ouviu essa voz? Quando você ouvir, você vai glorificar a Deus dizendo: Satanás, a voz que eu ouço é do meu Senhor, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. A voz que eu ouço é aquela voz que diz que o meu Senhor abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Amém, queridos? Então, não ande debaixo da culpa, porque a culpa vem do tentador. Jesus sofreu a dor emocional da traição, da injustiça, da negação, da rejeição, para que você fosse feito filho de Deus. Olhe para você, para o irmão do teu lado, e diga: você sabia que se você crê nesta obra, você é filho de Deus? Diga: chame o Senhor de papai. Sabe, queridos, Deus me deu o privilégio agora de ser pai 2 vezes, né? Quando meu neto estende o bracinho para mim, eu derreto tudo. Antes dele nascer, eu já comprei uma almofada que estava escrito assim, ou foi o Fernando que me deu, não sei, acho que foi o Fernando que me deu: só o vovô faz tudo que eu quero. A vontade que eu tenho de fazer tudo por ele é um amor de graça. Eu sei que o Ramon agora é pai, ele entende isso. Você só entende o amor de Deus depois que você tem um filho. O dia que você põe um filho no mundo, você fala: meu Deus, eu sou amado assim. E eu falo para o Senhor: Pai, eu que sou humano, pecador, amo tanto. Imagine o teu amor. Querido, sabe o que agrada a Deus? É o filho na casa do Pai. Não se afasta da casa do papai. Vai cear com ele, vai almoçar com ele, vai jantar com ele. Não estou falando do Pai da terra, não, estou falando do Pai do céu. Entra na sua casa, entra na presença do Senhor pelas portas do louvor. Todas as vezes que você se sentir pequeno, vazio, com as forças esvaídas, entre na presença do Pai. Porque hoje você pode dizer: Abba. Diga: Abba. Abba é papai. No hebraico, pai é Av. Abba é papai. Você já viu algum filho chegar para o pai quando ele quer alguma coisa em oração? Ó Senhor,
venho por meio desta, solenemente, aleluia, vos pedir. Compra uma calça jeans para mim, que a minha está velha. O filho chega a falar: ô coroa, libera a grana aí que eu estou precisando de uma calça jeans. E a gente não entendeu que Deus é assim, que Ele é papai. Que Ele é papai, que você é menina dos seus olhos. Que quando você entra na sua presença, o céu se alegra. Para todas as demais criaturas, Ele é Elohim, Ele é Deus Criador. Mas o Deus Javé, que é o Deus da aliança, só apareceu depois que o homem veio ao mundo. Deus te criou, meu querido, para ter uma comunhão eterna com Ele. E isso você conseguiu através da obra de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado: toma posse. Diga: você pode viver plenamente através de Jesus. Diga assim: você não tem que viver com dor emocional. Irmãos, eu que recebo pessoas para aconselhar, tem tanta gente com dor na alma. Gente que quando você pergunta por que está doendo, por que você está triste, porque ele não sabe explicar. É um vazio. E eu quero profetizar na tua vida: Jesus é plenitude na tua vida. Jesus vai te encher de alegria, te encher de propósito, te encher de satisfação, te encher de coragem, te encher de amor, de saber que é recebido, que é aceito, que é filho, que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Você não tem que viver com dor na alma. Por mais que as pessoas sejam cheias de remédio, os remédios são paliativos. Eles diminuem a dor, mas ela está lá. Mas quando Jesus entra na tua vida e você começa a entender que você é amado, a dor da alma é trocada pela aceitação e pela alegria. Aprenda uma coisa: ninguém nessa vida é capaz de preencher o vazio da tua alma. Nem a sua esposa, nem o seu marido, nem seus filhos, nem os seus netos, nem ninguém. Mas Ele pode. E Ele sofreu a dor na alma mais profunda, para que você pudesse ser restaurado. Lá em Isaías capítulo 61, nos versículos de 1 a 3, Isaías foi o profeta do Velho Testamento que mais entendeu a Jesus. E ele descreve algo que Jesus leu quando entrou na sinagoga de Nazaré, a cidade que ele foi criada. E não é que ele tenha aberto de maneira proposital, não. Aquela era a leitura do dia. E o texto dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Foi para isso que ele veio, para pregar boas novas aos quebrantados. Diga para a pessoa do teu lado: se tiver quebrado, Jesus tem boa notícia para você. E ele diz mais: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diz: se está ferido, Ele tem cura para a tua vida. A pregoar, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele libertou os algemados ao ser pregado na cruz. Diga: Jesus foi preso, crucificado, para que você seja livre. O diabo quer que você seja preso. Preso no pecado, preso na droga, preso na incredulidade, preso na culpa. E Jesus já morreu para te libertar. Você já está livre, meu querido. Não existe cadeia que Ele não tenha quebrado. Ele na cruz disse: está consumado. Está consumado. O diabo quer trazer negritude, trevas, sombra para a tua alma. Mas a luz de Jesus
resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre elas. A treva do teu coração vai sair em nome de Jesus. Vai sair. A luz do Senhor está sendo emanada agora sobre a tua alma. Olha para o teu irmão de lado e diga: se alegra, meu querido, porque Jesus tem alegria para a tua alma. E o texto diz mais: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O texto de Isaías fala de um dia de vingança, mas quando Jesus leu esse texto, ele omitiu da vingança. Por quê? Porque este é o tempo da graça. O tempo da vingança virá quando a igreja não estiver mais aqui. Olha para o teu irmão e diga: esse é o tempo do ano aceitável. Significa que você pode aceitar agora. Quantos vão aceitar agora o ano aceitável? O ano 2014 vai ser um ano aceitável para a tua vida. Não vai ser um ano de fracasso. Não vai ser um ano de vitória para o diabo. Vai ser um ano de vitória para o Senhor e para a glória do teu nome. Do nome do Senhor na tua vida e no teu negócio, na tua família, em nome de Jesus. Este é o ano aceitável. A consolar os que choram. Jesus teve o seu coração derretido como cera, para que você fosse consolado. E a pôr sobre os que se hão de luto estão uma coroa, ao invés de cinza. O judeu é um povo muito histriônico. Naquele tempo, quando eles estavam muito tristes, eles vestiam a pior roupa, a mais andrajosa, a mais vagabunda, e jogava cinza na cabeça, para dizer para o mundo: eu estou mal, estou angustiado. E Deus está dizendo: eu vou tirar toda a cinza da tua vida, e vou botar coroa, porque você é filho do rei. O dia que você foi aceito como filho, não se esqueça, o pai que está no céu. Diga assim: papai. Diga para o teu irmão: papai é rei. Amém ou não? Sabe, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, ele faz uma comparação daqueles que vivem debaixo da lei com aqueles que andam debaixo da graça. E ele diz que a pessoa que está na graça, que é do período da graça vivendo na lei, é como o filho do rei, quando é pequeno. E ele diz literalmente isso: olha, uma criança, por exemplo, o filho do Bill Gates, não sei se ele tem um filho pequeno, que se ele tiver 8, 10 anos, ele tem tudo aquilo, mas ele não pode dirigir a Ferrari do pai. É ou não é verdade? Então isso que o apóstolo Paulo fala, que aquele que está na graça, mas que ainda continua vivendo na lei, tentando se esforçar para agradar a Deus, ele não é maduro. E ele usa uma figura, ele diz, ele é paidion, pedion, a palavra que originou pediatra, é bebê, é criança, é imaturo. Ele é rico pra caramba, mas não pode pôr nada, não põe nada na mão. Mas ele diz: mas aquele que entende a graça, este é ruiós, filho maduro, em tempo de assumir a herança. Querido, você está vivendo no período do ano aceitável. Para de ser menino e recebe a plenitude de Deus para a tua vida. Coroa ao invés de cinzas. Amém? Cutuca o teu irmão, diga assim: acorda, varão. E se for uma mulher, fala: varoa, acorda, recebe a tua herança, recebe a plenitude que Jesus tem para a tua vida, para a tua família, para a tua história. Vai dar tudo certo. E a quarta descrição de Davi é da dor da vergonha. E no versículo 18 ele diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O que aconteceu na cruz
é que quando Jesus chegou, até os soldados que iam crucificá-lo rasgaram as suas roupas. E começaram a disputar, jogando na sorte. Não sei que tipo de jogo era aquele, mas eles jogaram na sorte para ver quem ia ficar com as túnicas. Ou a túnica que estava sobre ele. Provavelmente mais do que uma. E ele foi crucificado nu. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque ele teve que provar o nível mais profundo de humilhação. Por uma razão muito simples, querido. Quando o homem foi criado por Deus, ele não foi criado com roupa. Ele estava nu. Mas ele nunca percebeu que ele estava nu. Aliás, ele sabia que ele estava nu, mas aquilo não fazia diferença nenhuma. Você já viu uma criancinha ficar envergonhada que ela está pelada? Mas a partir do momento que ele cresce um pouquinho, ele já começa a ter vergonha da sua nudez. Porque a vergonha veio como resultado do pecado. Quando o homem pecou, ele descobriu que estava nu, e a primeira coisa que ele fez é se esconder de Deus. E em seguida, fez uma roupa para si a partir de folhas de figueira. Mas aquilo não foi o suficiente, ele continuou nu, continuou se sentindo nu. E Deus, quando vem até ele, diz, não é esse tipo de roupa que você tem que vestir não, querido. E Deus vai, sacrifica um animal, e com a pele do animal, cobre Adão e a Eva. Aquele animal que perdeu a vida para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais, já apontava para Jesus. Então lá na cruz, meu querido, Jesus ficou nu, sabe para quê? Para cobrir a sua vergonha, com vestes de justiça. É por isso que o apóstolo Paulo diz, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E o texto de Isaías que nós estávamos lendo, diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para quê? Para que ele tivesse óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim, você está vestido de vestes de louvor. Deus não te deu espírito de murmuração, de crítica, de negativismo. Deus te deu espírito de louvor. Querido, louve, deixe o Espírito de Deus fluir na tua vida. Aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Amém ou não? Querido, abra a tua boca na hora da dificuldade, faça o diabo fugir de você, dizendo, eu não sei quando, não sei de que jeito, não sei como, mas de uma coisa eu sei, a vitória do Senhor, porque o Senhor é aquele que me deu a vitória, amém ou não? E o louvor vai te dar a vitória diante dos teus inimigos. Sabe por quê? Porque quando o acusador vier, você vai dizer, olha para a minha veste. Está salpicada de sangue, sangue do Cordeiro. Diga assim, eu estou livre. Diga, eu estou na presença do Senhor. Amém. Querido, quando você sente que a culpa foi embora, quando você tem convicção de que a culpa não é mais sua porque ele assumiu, você está livre. O diabo pode te acusar, mas o que importa é o juiz. O juiz já julgou o seu filho. Hoje você tem vestes de louvor na sua vida. Amém? Então diga assim, Jesus morreu envergonhado, nu, para que eu seja honrado e revestido de honra e de louvor e de gratidão, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Amém? A fim de que sejam chamados. Chama o teu irmão do lado, diga assim, você é um carvalho de justiça. Diga, você é uma árvore poderosa, tem raízes profundas, tem frutos doces, tem folhas que não murcham.
Você está plantado junto aos ribeiros de água. Você é mais do que vencedor. Aleluia! Diga, eu creio. Queridos, é isto que a cruz fez. É por isso que Jesus disse: eu vim para esta hora. Foi para isso que eu vim. E vocês sabem que no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, quando a Bíblia falar do levantamento do anticristo e daqueles que vão adorar a sua imagem, o apóstolo João diz: adorá-la-ão, a imagem da besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, já tinha sido decidido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Você tem que morrer. E ali na eternidade, Jesus já morreu. No coração. Mas ele teve que se tornar homem, entrar na dimensão do tempo, para nos resgatar da temporalidade do mundo e nos levar para a dimensão da eternidade. O eterno se fez humano para que os humanos finitos vivessem eternamente, não como servos, mas como filhos. É interessante que quando o livro de Hebreus vai comparar a aliança da lei com a aliança da graça, ele diz que a aliança da lei veio de Moisés, o servo de Deus. Mas a graça veio de Jesus, o Filho. Diga para a pessoa do teu lado: você tem herança de filho. Diga assim: você foi gerado, adotado. Pode chamar o pai de papai. Diga: Abba, papai, eu estou na sua presença para apresentar as minhas lutas e as minhas dificuldades, mas já te agradeço pela vitória que foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Amém ou não? Quem pode dar um grito de júbilo e dizer: eu creio? Aleluia! Está muito fraco. Aplauda o Senhor, glorifique. Aleluia! 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 Aplauda mais! Libere a glória! Libere o louvor! Glorifique o Senhor! Ah, querido, não ouse a duvidar daquilo que Jesus fez. Não tenha essa atitude de autocomiseração. Ai, Deus, eu não mereço. Querido, não é por merecimento. Ele mereceu. Ele escreveu um cheque em branco para você. E tudo que é dele. O apóstolo Paulo diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. E eu e você nos tornamos co-herdeiros com Jesus. Tudo que é dele é meu. Ele tomou a minha culpa para me absolver. Ele morreu para que você e eu vivêssemos. E quando ele morreu, os demônios cantaram, fizeram festa. Mas o salário do pecado é a morte. E não havia nele nenhum resquício de pecado. O corpo de Jesus não entrou em putrefação. 3 dias o corpo ficou lá inerte, sem uma célula ser consumida pelos vermes. E no 3º dia, ele volta exultante para completar a obra, para nos dar a salvação completa. Meu amado, Jesus chegou ao nível mais profundo da vergonha.
aquele que estava revestido de glória, estava nu perante os homens. E naquele momento que ele ali estava, muitos zombaram, outros riram, outros blasfemaram. E ele os via como touros e como leões. Hoje, mais do que nunca, as pessoas continuam jogando a sorte e zombando do Filho de Deus. A mídia, ou as mídias, a televisão, os jornais, os rádios, a internet, as portas do fundo, como outras, como essa, zombam da obra de Jesus, meu querido. Não dê ibope para eles. Você foi chamado para honrar e glorificar. Enquanto os homens zombam e afrontam os que creem, seu crentinho, seu carola, sou mesmo, cheio do sangue do Cordeiro, lavado, purificado pelo sangue do meu Salvador. Não se cale. Deus não te chamou para bater boca com nenhum afrontador da fé. Mas Deus te chamou para brilhar a luz de Jesus. Fale do Senhor. Fale do seu sacrifício. Porque Jesus disse: aquele que me negar perante os homens, eu o negarei diante dos anjos do meu Pai. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Um dia, meu querido, todos os homens vão estar na presença do Senhor. E Ele separará as ovelhas das cabras. As ovelhas não são aquelas que são boas, mas são aquelas que aceitaram o que Ele fez por elas. E naquele dia, você vai estar de joelhos dobrados, e eu também. Só que a nossa confissão de que Jesus é o Senhor vai ser cheio de louvor, cheio de gratidão. E a declaração de Deus para você e para mim vai ser: meu filho, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Porque por mais que nós façamos para Deus, sempre será muito pouco diante do que Ele fez por nós. Entra no gozo do teu Senhor. Eu anelo por esse dia, quando nós vamos estar libertos de todo o pecado que nos assedia, para estar para sempre com o Senhor. Mas este tempo de graça está chegando ao fim. Você e eu somos chamados para brilhar a luz do Evangelho de Cristo, testemunhando do que Ele fez por mim e por você. Amém?